possa ser algo que toque o seu coração, que toque o seu mais profundo íntimo, para que sejamos, todos nós, cada vez mais belos, bonitos, à semelhança de um Deus repleto de amor. Então espero que hoje, nesse processo de recomeçar, de fato, Deus, através do seu Espírito, possa soprar em seu coração novo fôlego, nova vida, possa soprar em seu coração essa chama, como se diz no Velho Testamento, que não pode apagar, que é a chama da própria vida. Então espero que as quintas-feiras te ajude sim a manter essa chama do Espírito Santo acesa em seu coração. Hoje nós vamos começar a série Recomeçar, e eu dei o título, a minha mensagem, Um Caminho para a Reconstrução. Nós vamos hoje, normalmente, eu gosto muito dos evangelhos, e quem me acompanha um pouco mais de perto já viu que minhas reflexões normalmente estão nos evangelhos, mas hoje eu vou me arriscar a dar um pulo lá no Velho Testamento, e eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu há muito tempo, que está no livro de Neemias, uma história de aproximadamente 446 a 430 anos antes de Cristo. Muito tempo. Nós vamos ler Neemias capítulo 2, do verso 11 ao 18. Mas antes de começarmos a leitura, deixa eu tentar situar um pouco todos nós aqui, porque nós vamos partir de um ponto da leitura que eu acho que é importante retomar algumas questões, alguns acontecimentos. O povo de Israel, no texto que lemos, um pouco anteriormente, tinha passado por um processo de exílio, de guerra. E a sua cidade estava totalmente destruída. Toda destruída. Os muros tinham sido derrubados, os portões tinham sido queimados. E o que isso significa de uma forma metafórica, simbólica? O que isso significa? Significa que a identidade do povo estava destruída. Significa que a identidade das pessoas estava em cinzas. O povo de Israel estava passando por este momento. Mas um homem que dá inclusive o nome ao livro, que vamos ler, Neemias, que é um copeiro, um simples copeiro, que trabalha com um rei. Ele também é judeu, mas não está na sua cidade porque ele está trabalhando com um rei. Quando ele fica sabendo de toda essa circunstância, de toda essa dor, de todo esse sofrimento, ele não consegue ficar indiferente. Ele se sensibiliza com a história, inclusive, do seu povo, que também é a sua história. E ele pede permissão ao rei para se juntar à sua gente, para reconstruir a cidade. Em outras palavras, para reconstruir a identidade daquela gente, para restaurar a intimidade, a autoestima daquela gente. Então, Neemias pede esta licença e vai de encontro ao seu povo. E talvez você já comece a se perguntar, talvez você seja como eu, cheio de questões, cheio de interrogações. Talvez você comece a perguntar o seguinte: mas Will, o que uma história tão antiga, 400 anos antes de Cristo, o que será que ela pode nos dizer agora, hoje, num contexto tão diferente? Nós acabamos de iniciar um ano, e talvez você tenha na intenção, no seu coração, no seu íntimo, o desejo de reconstruir algumas coisas, de recomeçar alguns processos.
talvez de um relacionamento desgastado, talvez de uma situação difícil com o seu filho ou sua filha, talvez no relacionamento com o seu pai e sua mãe, que de alguma forma se distanciou, ficou longe, já não tem mais liga, intimidade. Talvez você queira reconstruir, refazer a confiança que foi perdida ao longo de um ano tão difícil, ou por circunstâncias que talvez você tenha causado, ou talvez você tenha vivido. Talvez você queira reconstruir a sua carreira, a sua profissão. Talvez você queira recomeçar, porque num ano tão difícil, talvez sua empresa tenha falido. Talvez você queira começar um processo de reconstrução, restauração, da esperança que parece que foi embora, por causa das perdas e de momentos tão difíceis que aconteceram no último ano. Então, com isso em mente, eu quero convidar vocês a lermos conjuntamente, no livro de Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao 18. Eu vou projetar aqui na tela. Quem não está com Bíblia, talvez consiga acompanhar. O texto diz assim, Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao 18. Foi assim que cheguei a Jerusalém. Depois de 3 dias, eu e alguns homens que estavam comigo, nos levantamos no meio da noite. Eu não tinha contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração a respeito de Jerusalém. O único animal que tínhamos era aquele em que eu estava montado. Na escuridão da noite, passei pela porta do vale, na direção da fonte do dragão até a porta do esterco, inspecionando os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados, e os portões que haviam sido queimados. Depois, passei pela porta da fonte e subi em direção ao tanque do rei. Mas não havia como o jumento em que eu estava montado passar. Então, subi pelo vale naquela escuridão, inspecionando o muro, e voltei pela porta do vale. As autoridades locais não sabiam onde eu havia ido e o que estava fazendo. Eu não tinha dito aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, às autoridades locais, nem a qualquer outra pessoa que estaria trabalhando. Então, apresentei a eles um relato. Vamos ser francos. A situação está muito ruim. Jerusalém está em ruínas. Os portões estão todos queimados. Venham comigo. Vamos construir os muros de Jerusalém, para que essa situação lamentável tenha um fim. Também contei a eles que Deus estava comigo e que o rei estava me apoiando. Eles responderam: estamos com você, vamos começar. Logo, estavam prontos para começar a obra. Amém, até aí. Vamos ter mais um tempo de oração. Pai querido, eu quero lhe pedir que o Senhor fale conosco essa noite. Que o Senhor fale no coração de cada um que está aqui essa noite. Pai, que o Senhor fale no meu coração. Pai, que através dessa leitura, desse texto, nós possamos encontrar verdades eternas. Pai, que o Senhor também leve essa mensagem às pessoas que vão acompanhar através do YouTube ou de outras mídias. Que o seu Espírito Santo possa, sim, levar até elas verdades de vida eterna. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês é: encare a realidade. No verso 13 do texto que lemos, Neemias se deparou com as ruínas, se deparou com a situação muito triste. Diz ele: na escuridão da noite, passei pela porta, inspecionando os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados e os portões que haviam sido queimados. Não sobrava mais nada, apenas cinza, apenas pó. Neemias encarou uma realidade dura, difícil de olhar e não ter os sentimentos abalados. Mas, quando olho para esse texto, quando olho para essa história, tenho a impressão que este é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para recomeçarmos alguma coisa. Não se recomeça sem encarar a realidade. Neemias encarou a realidade, verificou qual que era a profundidade do problema, da situação. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: por mais duro que seja, já que você quer recomeçar, encare a realidade da sua vida. Encare sim as circunstâncias da sua vida. Olhe na profundidade do seu ser e veja o que está em cinzas. Olhe ao seu redor e veja o que desmoronou. Encare. Sem encarar a realidade, tenho a impressão que nós não temos como recomeçar. Sem encarar o que de fato está ali à nossa frente, nós não temos como recomeçar. Sem encarar a realidade, nós adiamos os planos, a mudança. Porque quando nós não encaramos a realidade, o que fazemos é apenas maquiagem. Apenas para ficar bonitinho. Então nós precisamos encarar a realidade para ver o que de fato tem ali, para que aí sim possamos sentar e começar a rabiscar planos para o amanhã, para o futuro, para a vida. Mesmo que seja refazer, mas nós precisamos olhar, enxergar, perceber o que está em ruínas. Apenas encarando a realidade nua e crua, nós podemos sim identificar o que nós precisamos trabalhar, o quanto nós teremos que nos esforçar e como nós podemos fazer. Sem isso, é apenas ilusão. É encarar o que está de fato à nossa frente para avaliar os próximos passos. De quem nós dependemos ou do que dependemos. De quem depende de nós. Então deixa eu talvez ser mais claro. Eu lido com jovens e adolescentes já há um bom tempo. Talvez você notou que o seu filho começou a ter uma postura diferente, e talvez você está se enganando, se cegando, achando que de fato ele é um bom menino, e ele de fato é um bom menino, mas às vezes nós nos perdemos em caminhos. Talvez o seu filho de fato está tendo relações com drogas, mas você não parou para encarar a realidade, está bem à sua frente. E você fica maquiando. Talvez a sua vida com a sua esposa, com o seu marido, desculpe a palavra forte, seja uma droga.
Porque talvez as brigas são constantes. Quase todo dia acontece. E você não parou para encarar essa realidade, achando que isso é normal, é assim mesmo. Vida de casal é assim mesmo. Desculpa, acho que não. Espero que não. Desejo que a minha vida de casal não seja assim. Então é preciso parar e encarar a realidade. É preciso parar e encarar a realidade dos boletos que chegam na sua casa. Talvez no ano de 2016, chegaram boletos atrás de boletos. Boleto de cartão de crédito atrás de boleto de cartão de crédito, e você o tempo inteiro consumindo, e consumindo, e consumindo, para tentar aliviar um vazio e uma falta que você não sabe de onde vem. E você precisa parar e encarar essa realidade de compulsão, para que você de fato tenha uma ação de, inclusive, talvez, se for o caso, procurar um profissional para te ajudar com isso. Porque senão, você vai viver num ciclo dolorido, triste, que vai te machucar, te ferir, e com certeza ferirá as pessoas que estão à sua volta. Então eu sei que esse primeiro tópico da minha reflexão é duro e difícil. Para uma primeira mensagem do ano, o Will já chegou com os 2 pés no peito. Cheguei porque a mensagem não é apenas para você, é para mim também. Porque às vezes nós precisamos ser pés no chão e encarar a realidade nua e crua como ela é, para começarmos a rabiscar um novo jeito, uma nova vida, um novo projeto. Então faça isso. Não fuja não. Encare sim, se encare por algumas vezes. Encare a realidade, mas faça algo mais. Se dê o direito de lamentar. Porque às vezes a gente encara a realidade. Ela é dura. É difícil. Às vezes, inclusive, a realidade interior, o que temos aqui dentro, é difícil admitir, é duro. E nós não nos damos o direito de lamentar. Não faça isso, por favor. Se dê o direito de lamentar. Dando lugar ao lamento, nós podemos recomeçar. E talvez você me diga como isso é possível. Deixa eu te dar um conselho. Se é que eu posso dar um conselho para alguém. Não finja que as perdas não significam nada. Não finja que suas perdas não significam nada, porque isso pode acabar matando a sua própria possibilidade de viver. Dê lugar ao luto. Eu já disse essa frase algumas vezes e vou continuar repetindo porque eu acredito nela. Você não é máquina, então chore. Você não é robô, então chore. Dê lugar ao luto. É no luto. É nesse processo de se lamentar que nós temos nossas lágrimas enxugadas. E isso não sou eu que diz. É o próprio Jesus que diz em Mateus 4. Abençoados são vocês, Mateus 5, verso 4. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor eterno e supremo. Em outras versões, diz assim, bem-aventurados são os que choram, porque eles terão as suas lágrimas enxugadas. Então dê lugar sim ao choro. Sem dar espaço ao lamento, nós não podemos desfrutar do acolhimento, do cuidado, nós não teremos as nossas lágrimas enxugadas pelo amor eterno.
Sem o tempo de chorar, sem o luto, é quase impossível encontrar forças para recomeçar, reconstruir a vida. Sem lamentar o que se perdeu, é muito difícil reconstruir a vida. Lamente, sim. Mas não fique lamentando como um murmúrio por aí. Lamente num processo de uma conversa. Uma conversa com Deus. Deixa eu te dar uma sugestão. Coloque a sua espiritualidade em movimento. Sabe o que é isso? Orar. Coloque a sua espiritualidade em movimento. Ore, converse com Deus. Diga para Ele o que dói. O que ficou pelo caminho. O que é tão difícil de enfrentar. Diga sim, é nesse processo de conversa que nós buscamos ajuda e encontramos. É em uma oração que nós podemos levar todas as nossas ansiedades aos pés do amor que é eterno e que sempre está de braços abertos para nos acolher. É neste processo de uma conversa que nós encontramos o socorro sempre presente nos momentos difíceis. É neste processo. É colocando a nossa espiritualidade em movimento. Ao orarmos, nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós reconhecemos essa limitação e vulnerabilidade, o amor eterno faz morada no nosso íntimo e pulsa, enche de ânimo a nossa vida, porque nós vamos perceber que não estamos sozinhos. Orar é ouvir a voz do coração, é ouvir a voz de um Deus que sopra no mais profundo do nosso ser. Afinal, Ele sopra onde quer. E se tem um lugar que esse Espírito gosta de soprar, é no meu e no seu coração. Se tem um lugar que esse Espírito gosta de arejar, é a minha e a sua alma. Então, deixa eu lhe dizer, coloque a sua espiritualidade em movimento, converse com Deus, sim, lamente, porque assim você poderá encontrar possibilidades para recomeçar. É nesse processo de intimidade com o Eterno que se instaura o embrião de um recomeço. É aí, porque nós admitimos onde foi que erramos, onde foi que negligenciamos, nós admitimos onde foi que nós tropeçamos, nós admitimos nesse processo de conversa íntima com o eterno amor, que nós de fato, em alguns momentos, acreditamos que éramos mais do que de fato éramos. É nesse processo. Então faça isso. Tem essas conversas. Tem esse processo de intimidade com Deus. Que eu tenho a impressão. Deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. As minhas viagens. Eu tenho a impressão que Deus é semelhante à minha mãe. Desculpe a analogia. Porque minha mãe é extremamente amorosa. Mas minha mãe, vira e mexe, ela fica com aquele olhar brilhando, quase que pedindo, Will, vem me dar um abraço. Porque há um amor tão grande, que o que ela quer é de fato me colocar no colo, e olha que eu já sou barbado e grande, mas ela quer me colocar no colo. Deus, tenho a impressão que fica com esses olhos brilhando, esperando você
dizendo: venha, porque eu quero te colocar no colo. E é neste processo que um recomeço acontece. Segunda coisa que eu gostaria de repartir com vocês. Após esse processo de intimidade profunda com o Eterno, coloque a tua fé para entrar em ação. E isso parece até, e talvez tenha um lastro, sim, da minha origem pentecostal. Coloque a tua fé para entrar em ação. Mas eu quero dizer com isso, para você dar lugar à esperança, dê à esperança o seu real significado. Sim, esperança é o lugar das coisas que ainda não estão prontas. E deixa eu lhe dizer, está aí a nossa vida. Não tem nada pronto. Tudo está por fazer. Tudo está para ser construído. Esperança é o lugar onde eu e você podemos construir. Então, após encarar a realidade, nós podemos seguir na jornada do recomeço, sim. Porque as possibilidades para que novos projetos deem certo, a possibilidade para que uma nova história se concretize, de que sonhos sejam realizados, tem muito a ver com a reação que temos perante as perdas e aos problemas inerentes da vida. Deixa eu pensar com vocês aqui algumas coisas. Se eu e você, perante a dificuldade, as situações complicadas, perante a ruína, perante as cinzas, se eu e você entrarmos em desespero, provavelmente nós teremos a impressão que a vida é um verdadeiro desastre. Porque, sejamos sinceros, quantas coisas desmoronadas na nossa vida existem? Muito provavelmente, quero que seja assim, que na sua vida seja muito diferente na minha, mas na minha tem muita coisa desmoronada. Preciso jogar limpo com vocês. Na minha vida tem um monte de coisa desmoronada, um monte. Quando eu paro para olhar mesmo, eu falo, mas Will, e se de fato eu entrar em desespero, eu terei a percepção que a vida é um verdadeiro desastre. Se ao invés de eu entrar em desespero, eu e você abraçarmos a irritação, provavelmente nós negligenciaremos a experiência do acontecimento. Se nós abraçarmos a irritação, provavelmente nós não aprenderemos com a situação, com o problema, não conseguiremos entender o que de fato está acontecendo ali e que talvez faça de nós um ser humano melhor. E veja que eu não estou desejando que as coisas aconteçam contigo, mas elas acontecem. Elas acontecem. E quando elas acontecem, se eu apenas fico com a irritação, porque irrita quando as coisas não dão certo, quando os planos não dão certo, quando a nossa vida começa a ter várias ruínas, isso irrita. E se nós ficarmos apenas com a irritação, tenho a impressão que nós não aprenderemos nada com aquela situação, com aquele momento. Se o seu movimento é mais do que irritação, se o nosso movimento for maior do que irritação, for a ira, o cólera, provavelmente nós caminharemos. Após o cólera, após aquela ira forte, provavelmente nós caminharemos para um processo de vitimização e começaremos a reproduzir um mantra que provavelmente você já ouviu e já disse: isso não é justo. E talvez de fato não seja justo.
Talvez, de fato, o que tem acontecido na sua vida, na vida dos seus, dos que te cercam, talvez, de fato, não seja justo, e eu concordo contigo. Mas ficar reproduzindo, repetindo esse mantra, deixa eu lhe dizer, não mudará a realidade das coisas. Não mudará a história como ela é, não mudará. E não lhe proporcionará um recomeço. Talvez você entre no processo da culpa. E está em um outro caminho que não vai adiantar muita coisa. Afinal, não sei o que você fez, deixou de fazer, mas nenhum de nós, perante a graça e o amor de Deus, merecemos passar por situações íngremes e difíceis. Talvez o que você está passando é apenas um acaso circunstancial da vida, uma contingência da vida. Talvez. Talvez ter o seu filho envolvidos com coisas que você não gostaria, talvez seja a circunstância de uma realidade onde moramos, São Paulo, de um adolescente, de um jovem. Talvez o seu estresse, que te faz brigar tanto com sua mulher, talvez seja fruto de uma cidade maluca. E você não parou para encarar essa realidade exatamente para transformar, não a cidade, porque isso você não vai conseguir, mas se transformar. Contudo, se diante da circunstância, eu e você apostarmos na possibilidade de se refazer, se encararmos o problema como uma oportunidade de nos tornarmos mais humanos à imagem e semelhança do Cristo Jesus, tenho convicção que nós caminharemos em direção ao que de fato é eterno. Já dizia um psiquiatra que eu gosto muito, chamado Viktor Frankl, não é o que a vida apresenta que me define, mas sim o que eu sou capaz de apresentar de volta para a vida. O que eu e você somos capazes de apresentar de volta para a vida. Então, diante das cinzas, das dificuldades, diante da situação difícil, depois de encarar sim as coisas como elas são, dê à esperança o seu real significado, que é o significado das coisas que ainda não estão prontas, que podem ser refeitas. E nós podemos refazer, mesmo com a dureza da vida, com a dificuldade da vida, nós podemos refazer com alegria, como propõe Romanos 5. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude. Desse modo, passamos a ter esperança. Os problemas, eles vão estar na vida. Eles vão aparecer em 2017. Talvez não apareçam ainda porque ele mal começou. Mas eles vão aparecer. Mas nós podemos encarar isso e forjar em nós a esperança. E talvez você se pergunte o seguinte: Will, e o que isso tem a ver com o tema? Tudo, porque isso é recomeçar. Porque a vida, sim, eu e você já sabemos que ela é dura, sim. Como diz uma música, eu já disse numa reflexão minha, mas vou dizer novamente: dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Isso é a vida. Então, se nós encararmos a vida de um outro modo, recomeçarmos de um outro modo, talvez nós tenhamos força sim para seguir adiante e fazermos dela algo bonito, lindo. Para isso, vire e mexe.
traga à sua memória aquilo que te enche de esperança. Ao lermos o texto, talvez tenha passado despercebido esse processo de trazer à memória. No finalzinho do texto, já nos finais dos últimos versos que nós lemos, Neemias diz às pessoas que estão à sua volta, lembra as pessoas que estão à sua volta, que Deus havia feito no passado com ele, fala que Deus havia o ajudado ao sair do reino. Com isso, ele encoraja a si mesmo e aos que estavam com ele. Trazer à memória aquilo que enche o nosso coração de esperança, encoraja a mim, a você, mas também encoraja as pessoas que estão à nossa volta, porque nós estaremos dizendo sobre a beleza da vida. Então traga a memória. Mas para eu finalizar, não fique preso apenas nas memórias. Elas são importantes? Muito. Vitais. Mas não fique apenas na memória. Faça. Tenha atitude. Movimente-se. Faça o que está em suas mãos. Depois, se você tiver curiosidade, não pare apenas nos versos que lemos. Siga lendo o livro de Neemias, ele nem é tão grande assim. Neemias, depois de ter visto aquelas ruínas, faz um planejamento de reconstrução da cidade, de reconstrução da identidade do seu povo. Diz para as pessoas que eles deveriam recomeçar a refazer os muros, a recolocar os portões nos seus lugares. Mas o que eu acho lindo nessa história é que Neemias apenas não planeja, não dá apenas a sugestão para os outros, ele põe a mão na massa. Neemias junta-se a todas as pessoas, ao povo, e ele também começa a reconstruir os muros e a identidade. Sabe o que isso significa? Faça. Faça, não aponte o dedo apenas para que o outro mude, faça você também, reconstrua os muros da sua intimidade, da sua alma. Sim, talvez o seu filho está passando por um problema, mas talvez você tenha negligenciado ele durante um bom tempo, e por isso ele está lá. Então comece por você. Talvez as brigas em casa, de fato, sejam difíceis, e talvez sim, a sua esposa esteja estressada, mas talvez você também precise olhar para você, para ver o que aí dentro vai de mal a pior, para você reconstruir esse muro e começar a aprender a lidar com gentileza com quem está perto de você, porque está aí uma coisa difícil. A gente usa frase de expressão, a gente usa frase de gentileza gera gentileza, ótimo. A gente fala isso muito para quem está longe. Quero ver você fazer com quem está perto. Quero ver você fazer com quem de fato convive com você. Porque aí é difícil. Porque é essa pessoa que às vezes pisa no nosso calo. E retribuir com gentileza, missão difícil. Então, comece a partir de você, comece a reconstruir esses muros, comece a recolocar os portões no seu devido lugar, mas a partir de você. Executar, fazer, exige sim determinação. Mas acredite, por favor acredite. Preguiça não caminha junto com recomeços. Por favor, acredite. Desânimo, apatia, não dá espaço para que a esperança aconteça. Apenas a fé, a aposta de que algo novo está para ser feito, é capaz de nos lançar para uma vida cheia de beleza. Então tenha fé, aposte
em si mesmo. Recomece a partir daí, porque daí de dentro, tenha certeza, sai coisa boa. Para finalizar, deixo apenas relembrar os temas. Tenha franqueza e determinação. Por favor. Franqueza e determinação para encarar a realidade da situação. Seja franco consigo mesmo. Mas não seja apenas franco e duro. Tenha sensibilidade para dar lugar ao lamento. E comece isso construindo uma intimidade com um Deus cheio de amor, através de uma conversa, de uma oração. Por fim, coloque a sua fé, coloque toda a sua energia, coloque toda a sua esperança no chão da vida, para caminhar, trilhar o chão da vida, apostando que nós podemos fazer o novo, nós podemos fazer de um outro jeito, sabendo sim que vamos enfrentar obstáculos no meio do caminho, mas há uma outra coisa que nós sabemos e isso nos enche de alegria: nós não estamos sozinhos, porque o Jesus de Nazaré, o Cristo, mostrou que é encarando a realidade das coisas, tendo sensibilidade para chorar quando o amigo vai embora e ele perde, tendo coragem para colocar a fé na trilha do chão e dizer: ok, a cruz me espera, mas tem algo que me espera depois disso, que é nova vida. Então, acredite, você não está sozinho. E assim nós podemos recomeçar o ano, refazer a vida, refazer os projetos, e isso nos trará vida e vida plena. Faça assim, e todos nós façamos assim, e todos nós teremos sim a presença de um Deus eterno, de amor, nos acolhendo, nos colocando no colo quando for preciso, e vira e mexe, soprando nos nossos ouvidos: Will, vai que tem um pouco mais, vai que tem um pouquinho mais de estrada para caminhar. Espero que Ele sopre no seu coração. Patrícia, Roberta, Pedro, vai, que ainda tem um pouquinho mais de estrada para você caminhar.